89 pessoas morrem e mais de 1.000 ficam feridas em rodovias federais em feriado prolongado de Natal. Justiça impede visita de avô para proteger a criança. De acordo com o processo, os pais do menino e o avô vivem brigando e entraram na justiça para decidir sobre as visitas. Prazo para justificar a ausência no segundo turno das eleições termina amanhã. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, só no primeiro turno das eleições, mais de 20% dos eleitores não compareceram às sessões eleitorais. E na terceira reportagem da série sobre os direitos do consumidor, saiba como funciona a troca de presentes. O Código de Defesa do Consumidor determina que produtos comprados em lojas físicas só devem ser trocados em caso de defeito. Olá, boa noite. A Polícia Rodoviária Federal contabilizou 1.166 acidentes em rodovias federais de 21 a 25 de dezembro, no feriado prolongado de Natal. Os acidentes deixaram 89 mortos e 1.485 feridos em todo o país. Foram registrados também mais de 70 flagrantes por hora de condutores fazendo ultrapassagens irregulares e quase 73 mil por excesso de velocidade. E ainda, mais de 1.900 autos de infração para motoristas que dirigiram após ingerir bebida alcoólica. Outros 5.807 motoristas estavam sem cinto de segurança. Foi enterrado o corpo do advogado e ex-deputado federal Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Ele morreu nesta terça-feira, aos 74 anos, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por infecção, depois de passar por um transplante de medula. O funeral de Sigmaringa reuniu familiares e autoridades em Brasília. O presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, afirmou que o advogado teve um papel relevante na redemocratização do Brasil. É um sentimento de perda tanto para o país quanto para Brasília em especial e para mim em particular, que era um amigo. Sigmaringa Seixas teve papel extremamente importante no processo constituinte, particularmente para o Distrito Federal. Foi dele a relatoria que tornou a autonomia política do Distrito Federal, teve papel significativo na redemocratização, na luta pela democracia, pelas liberdades. Termina amanhã o prazo para os eleitores que não votaram no segundo turno das eleições. A justificativa pode ser feita pela internet ou presencialmente nos cartórios eleitorais. O segundo turno das eleições foi em 28 de outubro. Os brasileiros tiveram que voltar às urnas para escolher o novo presidente da República e, em alguns estados, os governadores. O voto no Brasil é obrigatório para todos que têm entre 18 e 70 anos. São mais de 147 mil eleitores aptos a votar. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, só no primeiro turno das eleições, mais de 20% dos eleitores não compareceram às sessões eleitorais. No balanço do segundo turno, o número ultrapassa os 30 milhões de eleitores. E olha só, quem não votou tem que justificar o voto. A Justiça Eleitoral oferece 2 meios para que o eleitor se regularize. Uma maneira prática é acessar o site do TSE. Lá tem um link chamado Sistema Justifica. É necessário indicar dados pessoais iguais ao do cadastro eleitoral, declarar os motivos da ausência e anexar documentação digitalizada que comprove as causas de não ter ido votar. Outra forma é ir pessoalmente ao cartório eleitoral. O voto ele é um ato, acima de tudo, um ato de cidadania, né? É um direito que o eleitor tem e também é um dever. Mas, por um motivo ou por outro, qualquer eleitor ou eleitora possa ter ocorrido de não ter podido comparecer às urnas. Então, existe esse prazo para que haja uma justificativa e é muito interessante que o eleitor, a eleitora, regularize essa justificativa eleitoral para que ele possa ter os seus atos de cidadania, todos eles em dia, como tirar documentos, tirar passaporte, porque caso não haja essa justificativa a partir de 3 eleições consecutivas, a legislação confere que sejam aplicado algum tipo de sanção da vida civil desse eleitor, dessa eleitora. Para os brasileiros que estavam no exterior, na data das eleições, há um prazo diferente para justificar. São 30 dias contados a partir do retorno ao Brasil.
A Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público Federal no Amazonas e determinou à FUNAI que reestruture as instalações físicas e contrate pessoal para as frentes de proteção etnoambiental no estado. As frentes de proteção etnoambiental são responsáveis por medidas de apoio a grupos indígenas isolados ou de recente contato. Uma política específica impõe à FUNAI o dever de proteger sem necessariamente manter contato com os grupos, preservando a sua cultura e respeitando a sua autonomia. No Amazonas existem 6 dessas frentes, incluindo os indígenas Waimiri-Atroari e Yanomami. As unidades têm atualmente 42 servidores, quando, conforme a própria FUNAI, seriam necessários no mínimo 96. Além de funcionários terceirizados. A ação civil pública do MPF demonstrou a precariedade da estrutura física e de pessoal. A decisão liminar prevê a apresentação de um cronograma de atuação da Fundação Nacional do Índio no prazo de 90 dias. Avô é impedido de visitar neto. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça levaram em consideração a máxima proteção da criança. Toda criança e adolescente deve conviver com a família e esse direito é garantido pela Constituição, no artigo 227, e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Mas a presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, do Distrito Federal, Renata Cisne, diz que por mais que essa convivência seja essencial para crianças e jovens, existem casos em que ela deve ser revista. Nós temos situações excepcionais, realmente, em que esse direito ele tem que ser visto caso a caso. Então, por exemplo, se a criança sofre algum tipo de negligência, alguma falta de cuidado, se aquela convivência de alguma forma pode colocá-la em risco ou prejudicar, trazer algum prejuízo psicológico, físico, emocional, essa convivência pode ser revista, tanto para diminuir o tempo de convívio, quanto para realmente tirar qualquer espécie de convivência. Com base nesse argumento, os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça impediram que o avô paterno de uma criança autista fizesse visitas periódicas ao neto. De acordo com o processo, os pais do menino e o avô vivem brigando e entraram na justiça para decidir sobre as visitas. Em primeiro grau, a sentença determinou que as brigas constantes poderiam ser nocivas ao menor e, por isso, as visitas deveriam ser suspensas. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reverteu a decisão. Os pais recorreram então ao STJ e anexaram aos autos estudos que recomendam que a criança não seja exposta a ambientes desequilibrados e situações conturbadas ou traumáticas. A relatora do caso no tribunal, ministra Nancy Andrighi, destacou que eventuais desavenças entre os avós e os pais não são suficientes para restringir ou suspender o direito de visitas. Mas a magistrada apontou que, como a criança tem autismo, as visitas devem ser suspensas para atender ao melhor interesse dela e garantir a proteção integral. O voto da ministra foi seguido pelos demais. E daqui a pouco, saiba como funciona a troca de presentes. O Código de Defesa do Consumidor determina que produtos comprados em lojas físicas só devem ser trocados em caso de defeito. Nesta época do ano, é comum as pessoas comprarem presentes já pensando na possibilidade de trocar. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, nem sempre as lojas são obrigadas a fazer a troca. Acompanhe agora a terceira reportagem da série sobre os direitos do consumidor. Sapatos e eletrônicos estão na lista de desejos de presentes dos brasileiros nesse Natal. Mas o que fazer se o presente não agradar ou não servir? Muitas vezes fica pequeno, muitas vezes fica grande, né? Aí tem que trocar, né? Eu peço à vendedora para colocar um papelzinho para trocar. Eu acho que a loja tem que trocar sim, porque isso aí já é um direito do próprio consumidor. Muitas pessoas acham que as lojas são obrigadas a fazer a troca, mas não é bem assim. O Código de Defesa do Consumidor determina que produtos comprados em lojas físicas só devem ser trocados em caso de defeito.
O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor deixa claro que o direito ao arrependimento, em que o comprador pode devolver o produto ou trocar no prazo de 7 dias, só é válido para compras feitas à distância, ou seja, pela internet, catálogos ou telefone. Já compras feitas no comércio tradicional, a loja não é obrigada a fazer a troca do produto, se não tiver defeito. A exceção se dá apenas quando é feita uma promessa ao cliente. Como não é uma obrigação, eles podem criar as próprias regras para a troca do produto. Então, quando a gente compra o produto, é sempre bom a gente questionar, ficar atento a essas regras, porque posteriormente, se não forem cumpridas, eles podem se negar a trocar o produto. Apesar de não serem obrigadas a trocar produtos que não têm defeito, muitos comerciantes adotam a prática para atrair os clientes. Um exemplo é esta loja de cosméticos em Brasília. A gente realmente faz as trocas sem grandes exigências, sem maiores burocracias. A gente realmente quer o nosso cliente completamente satisfeito. Para falar mais sobre o assunto, o repórter Carlos Eduardo Cunha conversou com a advogada Kelly Marques, especialista em direito do consumidor. Durante todo o ano, a troca de um produto não é considerado exatamente um direito do consumidor. Você simplesmente voltar na loja e querer trocar sem que haja um defeito não é uma garantia. Em época de festas, há uma flexibilização do comércio por conta das possibilidades de vendas por uma série de fatores que incidem exatamente nesse período do ano. Para falar a respeito desse tema, conversamos agora com a advogada Kelly Marques. Doutora, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Obrigada, eu que agradeço. Doutora, durante a maior parte do ano, se eu quiser chegar numa loja, simplesmente trocar a mercadoria que eu comprei numa loja física, por exemplo, levei para casa, mudei de ideia em casa, volto na loja, eu não vou conseguir trocar se a loja não quiser. Mas nesse período de Natal, nesse período de festas, há uma flexibilização dessa questão por uma questão de interesse comercial das empresas. Exato. As lojas, quando ela tem uma política de troca, ela flexibiliza para o consumidor e com essa flexibilização, as lojas elas podem colocar algumas regras, por exemplo, algumas condições e prazos. Quando a loja diz que só vai efetuar a troca com a etiqueta fixada ao produto, isso é um direito do fornecedor, ele pode fazer isso. Numa das reportagens anteriores a respeito de direito do consumidor, falando especificamente sobre internet, houve a abordagem do chamado período de 7 dias possível para a desistência, deixando claro, isso é apenas em relação à internet. Numa loja física, esse prazo não existe. Exatamente. Esse é o chamado período de arrependimento, em que o consumidor que adquiriu um produto através da internet ou um catálogo, ele tem esses 7 dias para se arrepender e trocar e devolver e receber o dinheiro de volta. Mas isso só vale para as compras efetuadas através da internet ou revista de catálogo. Comprei um produto em uma loja, em um shopping, e aquele produto foi entregue de presente para uma pessoa querida, para uma pessoa que eu tenha presenteado no Natal. O produto, por exemplo, se fosse um sapato, ele não coube na pessoa, a camisa era do número errado. Qual a possibilidade de troca que existe nesse sentido? Isso será dentro dessa política de troca das lojas. Eles fazem isso para facilitar para o consumidor, ainda mais que nessa época é uma época que a gente compra presentes para presentear, então eles facilitam essa questão da troca, mas não é uma obrigação do fornecedor. Existe uma questão da promessa do vendedor. Se a pessoa, eu posso perguntar, por exemplo, olha, se esse número não couber para a pessoa, não tenho certeza, a pessoa pode voltar aqui e trocar? É uma possibilidade nesse sentido? É uma possibilidade, daí o fornecedor está obrigado a trocar porque ele prometeu para o consumidor. Agora, se o produto foi adquirido por meio daquele chamado vale, a pessoa entrega para a pessoa, por exemplo, um vale CD, um vale peça de roupa, alguma coisa nesse sentido. A pessoa chega na loja para um determinado produto e não tem aquele produto especificamente. Ela tem direito a reclamar ou vale mais uma negociação no sentido de esperar chegar o produto? Existe um prazo? Ou ela vai ter que esperar o produto chegar, ou ela vai ter que comprar um outro produto. A loja não fica obrigada a fornecer o produto que o consumidor quer. Doutora, já que estamos falando de prazos, existe, no caso da mercadoria apresentar defeito, a questão do prazo de 30 dias. Mas e quando se trata de um produto de uso essencial?
Quando se trata de produto de uso essencial, o consumidor ele não precisa esperar, aguardar esses 30 dias para sanar o problema do produto. O fornecedor deve efetuar a troca de imediato ou devolver o valor pago pelo consumidor. E quando o presente que foi entregue para a pessoa, por exemplo, uma peça de roupa, aquele número não cabia, era um sapato com o número errado, ou a pessoa até mesmo não gostou da cor, pode-se trocar o presente? A loja não está obrigada a trocar, mas dependendo da política de troca da loja, pode trocar sim. O fornecedor, a loja, ele pode estipular algumas regras e prazos para essa troca. Por exemplo, o consumidor tem 30 dias para trocar o produto, desde que a etiqueta esteja fixada à mercadoria. Isso pode sim, sem problema nenhum. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Voltamos aos nossos estúdios. E no próximo bloco do Jornal da Justiça. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a operadora do seguro é obrigada a custear o serviço na oficina de confiança do cliente. STJ conclui que seguradora deve pagar conserto de carro em oficina à escolha do cliente, desde que seja no limite do orçamento aprovado. Pelo retrovisor, João viu o perigo se aproximar. Estava chovendo e já olhei no retrovisor que tinha um carro de zigue-zagueando na pista. Ele entrou na minha frente e mesmo assim pegou ainda na lateral do meu carro e um pouco na frente e um pouco da lateral. O outro motorista fugiu. João teve que pagar sozinho o conserto do carro. Ele pensou em acionar o seguro, mas desistiu. A franquia estava no valor aproximado de R$ 1.800. Eu fiz 3 orçamentos particulares e em uma das indicações de um tio meu, acabei fechando o serviço. Pelo preço, a diferença grande de preço, eu preferi fechar nesse particular. Mesmo se o João Paulo optasse por acionar o seguro, ele poderia consertar o carro com um funileiro já conhecido. A livre escolha é garantida por lei e não depende de a oficina de preferência estar credenciada na seguradora. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a operadora do seguro é obrigada a custear o serviço na oficina de confiança do cliente. O entendimento do STJ decorre do julgamento de um recurso interposto pela Mafre Seguros. A Mafre recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para tentar reverter as decisões de primeiro e segundo graus. A empresa havia sido condenada a pagar o conserto de um veículo em oficina de confiança de um segurado. O local não estava na lista da Mafre. No recurso julgado na terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, a decisão foi mantida. O relator no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, destacou que, apesar da negativa da seguradora em custear o serviço, o conserto foi realizado. No caso julgado no STJ, o segurado pagou a franquia diretamente à oficina de confiança. A franquia nada mais é que você pagar parte do sinistro. O presidente do IBDEC, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, explica que se o contrato com a seguradora tiver uma cláusula que proíba a livre escolha, o segurado pode contestá-la. O fato de ter uma excludente e você ter uma negativa de uma excludente não é a última resposta. Porque pode ser que essa cláusula dessa excludente seja uma prática abusiva contra o consumidor. O ministro Vilas Boas Cueva acrescenta que a livre escolha da oficina é garantida por norma da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Outra questão abordada no julgamento da terceira turma do STJ está no artigo 286 do Código Civil. O artigo prevê que um credor pode ceder a terceiros o crédito a que tem direito. No caso julgado pelo STJ, o dono do carro assinou e entregou um termo de cessão de crédito ao proprietário da oficina. O documento permite que seja cobrado posteriormente da seguradora o valor do serviço. Sobre essa situação, o relator ressaltou: verifica-se assim que o termo firmado entre a oficina e o segurado se enquadra de fato como uma cessão de crédito, visto que este, na ocorrência do sinistro, possuía direito creditório decorrente da apólice securitária.
O ministro faz uma ressalva. Tal direito é transmissível pelo valor do orçamento aprovado pela seguradora. Está claro que o direito da oficina não credenciada de cobrar da seguradora o valor pelo serviço prestado existe. Mas na prática isso pode ser muito difícil, como afirma o seu Newton, dono de uma funilaria em Brasília. Mandei nota fiscal, mandei todas as exigências que eles pediram e tal. E nunca ligava lá, nunca tinha um cheque, ou nunca fazia o depósito em conta da empresa. E tinha aquela enrolação assim. E foi tempo. Aí foram 6 meses. Vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Que está hoje na redação do Jornal da Justiça, Carla Lucena. Boa noite, Carla. Conta pra gente quais são as últimas do dia. Olá, William. Conto sim, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Vamos então ao giro de hoje começar atualizando com as notícias relacionadas ao médium João de Deus. Ele é acusado por mulheres de cometer abuso sexual durante atendimentos espirituais. João de Deus foi ouvido hoje pela manhã por promotores do Ministério Público de Goiás. Também prestou depoimento hoje à Polícia Civil a mulher dele, Anaquila Teixeira. O depoimento dela começou no início da tarde, durou cerca de 4 horas. Durante todo o depoimento, Anaquila negou que tivesse conhecimento dos casos de abuso e também da existência das armas e do dinheiro que foi encontrados dentro da casa deles. A expectativa do Ministério Público de Goiás é concluir ainda esta semana a primeira denúncia contra o médium João de Deus. Lembrando que ele está preso preventivamente desde 16 de dezembro, em Goiás. Vamos então a outra notícia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou que o governo de Roraima encaminhe à Assembleia Legislativa Estadual a proposta orçamentária do Tribunal de Justiça no valor de 270,4 milhões de reais. Esse mandado de segurança ele foi apresentado pelo Tribunal de Justiça de Roraima e questiona ato da governadora de Roraima, Sueli Campos, que ao enviar o projeto de lei orçamentária do Estado para o ano seguinte, ela reduziu o orçamento do Poder Judiciário. O ministro Dias Toffoli ressaltou na decisão que o STF já definiu que a alteração feita pelo chefe do Poder Executivo nas propostas orçamentárias de outros poderes e quando essas propostas estão em conformidade com a LDO, viola a separação dos poderes. O mérito desse mandado de segurança ainda vai ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal. E o ministro Dias Toffoli também suspendeu 2 processos na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul. Esses processos afastavam a incidência do regime de precatórios nas execuções de débitos trabalhistas da Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre e ainda autorizavam atos de execução forçada no caso de inadimplência, inclusive a penhora de contas bancárias. O presidente considerou que o Supremo já afirmou o entendimento de que o regime de precatórios se aplicam às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público no próprio Estado. E a gente termina o giro de hoje com uma notícia do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ já definiu as datas para a realização das 3 edições da Semana Justiça pela Paz em Casa, que vão ocorrer ao longo de 2019. Vamos então a elas. A primeira em março será de 11 a 15, depois em agosto de 19 a 23 e em novembro finalizando de 25 a 29. As Semanas Justiça pela Paz em Casa tem como objetivo ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha, concentrando esforços no julgamento de feminicídios e no andamento dos processos relacionados à violência contra a mulher. A campanha é promovida pelo CNJ em parceria com os tribunais de justiça de todo o país. E você aí de casa quer rever alguma das nossas reportagens? Não deixe de seguir a gente então no nosso canal no YouTube. É só você procurar por TV Justiça Oficial. Agora eu volto com você, William. Obrigado, Carla. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você e continue com a programação da TV Justiça.